Olá pessoal, o conteúdo que iremos ver neste vídeo é tipos de matrizes. Então, para a gente saber o que são tipos de matrizes, podemos verificar que esses tipos vão estar de acordo com o que? O número de linhas ou de colunas de uma certa matriz, a relação entre o número de linhas e colunas, os tipos de elementos da matriz, e também depende de uma operação matricial, mas isso vai ser um conteúdo visto um pouco mais para frente. Como base, nós vamos pegar uma matriz genérica qualquer, uma matriz A e J, M por N, M linhas e N colunas. A primeira operação, matriz coluna. Então, o próprio nome já sugere uma matriz que tem apenas uma única coluna. Vamos olhar primeiro o exemplo. Nós temos aqui uma coluna e 3 linhas, então seria uma matriz 3 por 1. Então, a matriz coluna é toda a matriz de ordem M por 1. Na sequência, temos aqui a matriz linha, que o nome também já sugere, uma matriz com uma única linha. Então, nós temos aqui uma matriz A, cujos elementos 0, menos 5 e 7. E a matriz linha, então, é a matriz de ordem 1 por N. Os próximos tipos aqui, nós vamos ver que nós temos uma matriz nula. A matriz nula, algumas já tem certas características que o nome já vai identificando. Ou seja, é qualquer matriz cujos elementos são todos iguais a zero, são todos nulos. Então nós temos aqui um exemplo. Uma matriz 2 linhas e 3 colunas, todos iguais a zero. Então, é a matriz tal que A e J é igual a zero para todo e igual a J. Ou seja, sempre vai ser zero para toda linha e toda coluna. A próxima matriz. Essa aqui ela é muito utilizada na álgebra, matriz quadrada. E temos na sequência várias outras particulares, que são também matrizes quadradas. Então vamos verificar o que são matrizes quadradas. A ideia de quadrada seria relacionada a um quadrado, ou seja, lados iguais, ou seja, linhas e colunas a gente vai relacionar. Então nesse caso aqui, é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, M é igual a N. Então matrizes 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 são matrizes quadradas. Então nós temos aqui um exemplo de uma matriz 3 por 3. Foi colocado aqui valores aleatórios, certo? Uma matriz 3 por 3. Aí toda matriz quadrada ela tem algumas características. A gente usa alguns elementos para fazer algumas operações, então a gente procura dar um nome para alguns elementos dessa matriz. Então, por exemplo, se a gente for observar, olhar para a ideia de um quadrado, tem duas diagonais, então podemos identificar elementos em uma certa diagonal e elementos em uma outra diagonal. Então, esta diagonal aqui, cujos elementos I é igual a J, ou seja, A1, A2, 2, A3, 3 e assim por diante, todos esses elementos são chamados elementos da diagonal principal. Elementos da diagonal principal. E a outra diagonal foi dado um outro nome para esses elementos, ou seja, vamos colocar aqui abaixo, denominam-se elementos da diagonal secundária aos elementos A e J, onde, ou seja, estes elementos aqui, como que eu sei que um elemento pertence à diagonal secundária? Basta eu somar os índices desses elementos, ele vai ser sempre igual à ordem da matriz mais uma unidade. Por exemplo, o elemento 4, que é o elemento A22, somando-se os dois índices, linha e coluna, 2 mais 2 igual a 4, a ordem da matriz é 3, 3 mais 1, 4. Então, é assim que a gente identifica um elemento da diagonal secundária. Aí nós temos também uma outra característica aqui, traço de uma matriz A. A notação que é TR de A é a soma dos elementos da diagonal principal. Ou seja, qualquer que seja uma matriz quadrada, se você somar os elementos da diagonal
principal, o nome que se dá a esse resultado é o traço da matriz. Então vamos, por exemplo, calcular o traço dessa matriz aqui. O traço da matriz A do exemplo acima é, ou seja, somando aqui, né? 2 mais 4, 6 mais 5 igual a 11. Ou seja, o traço, né? Traço da matriz A vai ser igual a 11. Ok? Igual a 11. Vamos verificar então quais são os outros tipos de matrizes que vamos estudar. Matriz diagonal também é um caso particular de uma matriz quadrada. Então aqui nós vamos ter, né, o que seria uma matriz diagonal? Olha, a palavra está indicando alguma coisa relacionada à diagonal, mais especificamente à diagonal principal. Ou seja, uma matriz diagonal é qualquer matriz quadrada cujos elementos que não estão na diagonal principal são todos nulos. Então nós temos aqui, ó, um exemplo. Tá? E a matriz quadrada tal que A e J é nulo para I diferente de J. Então nós temos aqui um exemplo. Diagonal principal quaisquer valores, pode ser 0 também. Na sequência, matriz identidade. Usamos com muita frequência essa matriz. É um caso particular da matriz diagonal. Ou seja, todos os elementos que não estão na diagonal principal são todos nulos. E os que estão na diagonal principal, todos iguais a 0. Então, assim. É a matriz quadrada tal que A e J é 1 se estiver na diagonal principal. É 0 se não estiver na diagonal principal. Aqui. Podemos identificar essa matriz A. Se a gente sabe que ela é uma matriz de identidade de ordem 3, a gente escreve de forma simplificada assim, I de identidade e o índice 3 para identificar que é de ordem 3. Para não haver necessidade de escrever toda a matriz 3x3 identidade. Na sequência, temos a matriz triangular superior. Então, o que seria isso? Vamos olhar para o exemplo para ficar mais fácil de entender. Matriz triangular superior é quando a gente tem uma matriz onde a partir da diagonal principal para cima formaria, entre aspas, um triângulo. E abaixo da diagonal principal, todos eles iguais a 0. Então, basta a gente identificar essa característica. É a matriz quadrada tal que A e J é igual a 0. Aonde? Abaixo da diagonal principal. E aí você observa, matematicamente a gente tem que escrever isso. Ou seja, aqui seria o elemento A, 2, 1. Então, o 2 é maior do que o 1. A, 3, 2, 3, 1, quer dizer. E aqui o A, 3, 2. Então, nesse caso aqui, a linha é sempre maior do que a coluna. É assim que a gente identifica uma matriz triangular superior. Na sequência, temos matriz triangular inferior, similar à matriz triangular inferior, basta que nós tenhamos acima, entre aspas, da diagonal principal, todos iguais a 0, ou seja, A e J é 0 se o índice da linha é menor do que o índice da coluna. Por exemplo, A, o quê? 1, 2, A1, 3, A2, 3. Então, o primeiro índice é menor do que o segundo. Na sequência, temos a matriz oposta. O que é uma matriz oposta? A matriz oposta da matriz A, indicada por menos A, é uma matriz cujos elementos são os opostos dos elementos da matriz A. Nesse caso aqui, você tem que ter como base já uma matriz conhecida, uma matriz A. Aí você vai ter uma outra matriz chamada de menos A, cujos elementos são todos opostos a ele, por exemplo. Né? Então, dado uma matriz A qualquer aqui, então quem é a matriz menos A? Basta que você troque o sinal de cada um dos elementos dessa matriz aqui. Então, menos 2 por 2, 0, 0, 3 menos 3, 5 menos 5, menos 4, 4 e 7, menos 7. Então, aqui a gente finaliza essa etapa que é tipos de matrizes.